Boa noite. Boa noite. Oi, querida. Parabéns pelo quê? Deixa eu ver, gente. Acabei de comer um negócio. Não tem nada nos meus dentes, não, né? Tá bem branquinho. Ah, obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Oi, querida. Bem-vinda. Bem-vindos. É um filtrinho, amor, esse bronze. Se bem que eu já tenho, né? Eu já sou bronzeada. Assim, é minha pele. Meus avós são nordestinos, os pais do meu pai. Mas é o filtrinho também que ajuda, uma ajudada essa altura, né? Da noite. Boa noite. Como vocês estão? Bem-vindas, bem-vindos. Vamos chegando aos pouquinhos. Todo mundo. Bem-vindos. Como vocês estão? Vocês estão bem? A gente tem um tema legal hoje pra falar, né? Necessário. Faz um tempo que eu tô querendo vir falar disso. E eu acho necessário. O que me motivou? Boa noite, gente. O que me motivou a falar sobre isso? Uma seguidora que me deu a ideia, na verdade. Eu disse, Ana, tu podia compartilhar um pouco com a gente como tu faz, né, as coisas, como que tu tem vivido a vida. Bom dia da Austrália, coisa louca, cada uma pessoa num lugar e todo mundo junto, né? Boa noite, gente. Então eu vim aqui compartilhar um pouco de como eu tenho feito para me equilibrar em meio ao caos e como é que a gente pode usar instrumentos. Tudo é instrumentalização, gente. Tudo de psicológico e emocional é como a gente se instrumentaliza para dar conta das coisas, para resolver as coisas, para não pirar, para não enlouquecer e para se manter no centro, né? Nosso centro. Vamos falar também um pouco sobre o que é estar bem, o que afinal significa estar bem, né? Será que isso quer dizer não sentir as coisas? Se vocês já conhecem um pouco a forma com a qual eu trabalho, vocês vão saber que não tem nada a ver com não sentir, mas muitas vezes se entregar para esse sentir, né? De poder realmente trazer para si, trazer para a luz aquilo que precisa ser sentido. Que bom, Marcelo, eu fico feliz que vocês sintam uma ressonância com o que eu trago, a forma com a qual eu trago. Então são todos muito bem-vindos. Eu estou introduzindo o tema, tá? Para quem chegou agora, o tema tá ali, como se manter são em meio ao caos. E é isso que a gente tá vivendo, né? Nós, assim, veja, eu vou falar para vocês. Peraí, deixa eu me arrumar. Vou falar para vocês claramente como eu vejo a situação pandêmica. A gente escolheu passar por isso? Não. Né? Nós não escolhemos passar por uma pandemia. A pandemia nos trouxe a realidade do nosso descontrole, né? Do fato da gente não controlar as coisas. Porque há um ano atrás, ou sei lá, 13 meses atrás, se eu que se queira, tu é um amor, querido. A gente jamais imaginaria passar por isso. Eu lembro que quando as crianças tinham um mês de férias, eu me organizava e falava, cara, um mês de férias, eu vou estar trabalhando. O que eu vou fazer com as crianças nesse um mês? Um mês parecia assim, como é que eu vou me organizar em um mês com as crianças? E, de repente, as crianças estão sem aula há um ano. E o que aconteceu nisso? A gente se adaptou e se organizou. Então, ao mesmo tempo que existem dores, né? Pensem comigo. Não escolhemos a pandemia, assim como não escolhemos várias coisas que a vida nos apresenta. Essas coisas vêm e nós precisamos agir da melhor maneira possível, com maior serenidade possível para resolver. Ana, mas dá para ser serena o tempo inteiro? A serenidade vem como uma construção, daquela permissão que tu se dá
de sentir as coisas. Para eu ficar serena, vocês concordam comigo que eu não posso ter nada reprimido em mim? Nada não, porque reprimido a gente sempre é um pouco. Mas pelo menos aquilo que eu dou conta de trazer para o meu consciente, eu não posso estar reprimindo. Se eu estiver reprimindo essas coisas que eu trago para o meu consciente, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar irritada, eu vou ficar brava, eu vou ficar com insônia, eu vou ficar com ansiedade. Então, a primeira coisa para ter serenidade é colocar para fora. Ana, o que significa colocar para fora? Não significa ir destruindo as suas relações. Não significa sair cuspindo no colo dos outros as suas coisas. Não significa machucar as pessoas. Colocar para fora num lugar seguro. Colocar para fora numa terapia, colocar para fora numa corrida, colocar para fora socando um travesseiro ou um colchão. Na minha formação de psicologia corporal, aqui em Curitiba, no Instituto Haitiano, que tem a cama é a psicanálise, a gente ficou 3 anos trabalhando técnicas, trabalhando teorias e trabalhando a gente. Então, vivenciando todos os processos também. Então, é bastante forte e muito engrandecedor. E lá a gente aprendeu, por exemplo, tá tudo bem socar um colchão, tá tudo bem socar um travesseiro. Pôr pra fora é melhor do que tu pôr numa pessoa que tu gosta, né? É melhor do que tu machucar as tuas relações. Então, eu preciso aprender a vazar nos lugares seguros para que eu possa, então, depois de fazer essa curva, né? Eu preciso fazer a curva, né? Eu preciso ir até onde o ápice, então, da minha irritação, da minha raiva e descer aquilo até o relaxamento. Isso a gente chama de curva do orgasmo, tá? E não é necessariamente só do orgasmo, o orgasmo, né? É como se a gente precisasse viver tudo até o gozo, até o final. Quando está muito irritado, quando está muito nervoso, quando está muito ansioso, aquilo fica no ápice e daí se tu resolve aquilo, o gozo vai ser a paz, a serenidade, né? Oi, Marcela, meu amor. Então, assim, existem N formas da gente colocar pra fora sem machucar as pessoas, tá? Então, a primeira coisa é isso. Existe uma densidade energética rolando, existe as sombras, a curva do orgasmo, Bianca, isso mesmo, muito linda essa teoria, né? Existe uma densidade de tudo que nós estamos vivendo. Nós não fomos programados, os seres humanos eles são gregários, eles não são programados para ficarem trancados em casa, mas nós precisamos respeitar, porque nós precisamos sarar tudo isso, a gente precisa colaborar. Então, o que eu tenho para dizer é que assim, não escolhemos, mas já que aconteceu, como é que a gente vai fazer desse limão, que a gente vai tirar desse limão para poder fazer um suco? E adoçar, de repente, fazer uma limonada suíça, né? Então, o que nós vamos fazer com isso que a vida está nos apresentando? Concorda comigo? Eu já vou falar também sobre motivação, tá? Maitê, tá me atrapalhando. Maitê está arranhando a cama nesse momento. Até perdi o fio da meada. Enfim, vamos lá. Não escolhemos, estamos vivendo a pandemia. Vocês concordam comigo que se eu sentar aqui e reclamar e dizer o quanto isso é terrível, a única coisa que vai acontecer comigo é que eu vou murchar, é que eu vou deprimir, é que eu vou baixar minha imunidade e é que eu não vou construir nada, nem pra mim, nem pra ninguém. Não vou ajudar nem com a minha energia, nem com a minha amorosidade, nem com o meu sorrir com os olhos, nem vou fazer nada por mim, nem nada por ninguém. Então, dentro da pandemia, eu escolhi, olha, algumas coisas eu escolhi lidar, outras eu fui convocada a lidar. Porque esse é um movimento planetário, tá? Para quem acredita, para quem não acredita também, se vocês quiserem ler sobre, ou também tudo bem se não pegarem, tá de boa, cada um tem as suas coisas, as suas crenças. Nós estamos vivendo um movimento planetário de grande mudança. Não existe mais, gente, se apegar naquilo que foi. Nada mais será igual. Quando as coisas voltarem ao normal. Primeiro que normal é uma... Vamos falar normal, né? Quando as coisas voltarem a ser como antes, não vão voltar a ser como eram antes. As coisas, elas já mudaram. E faz um ano que as coisas mudaram drasticamente, dentro de nós e fora de nós.
Então, já que a pandemia está aí, existem dois tipos de pessoas durante a pandemia. Pessoas que estão despertando, isso não quer dizer que elas estão sentadas em posição de lótus, iluminadas, em paz, sem sentir nada, sem nunca ter ansiedade, sem nunca descompensar, sem nunca fragilizar. Não é isso que eu tô falando. Em meio ao despertar, então, assim, não idealizem o despertar. O despertar é ter insights. O despertar é conseguir perceber mais coisas sobre você. O despertar é começar o teu passinho de autoconhecimento. O despertar é perceber que a culpa não é do outro, mas que eu tenho a minha responsabilidade. O despertar é isso, tá? Então, existem as pessoas, dois tipos de pessoas. É o que está rolando na pandemia. Os que estão despertando e os que estão se desesperando. Ou tem despertar ou tem desespero. Normalzinho, gosto, essa palavra normal, que eu não gosto dela. Comum, ninguém ficou. Sabe aquele comunzão, assim? Aquele rotineiro cotidiano de antes, ninguém ficou. Porque não tem como. É inegável. Se existem pessoas se comportando de uma maneira como se não existisse a pandemia, essas pessoas estão negacionistas. Porque sim, a pandemia existe. Né? A gente precisa ficar desesperado e não ter nenhum critério, se trancar dentro de casa e colocar um pijama, o mesmo que a gente está desde março de 2020 até março de 2021, não é necessário, mas a gente precisa ter bom senso e um senso de coletividade, fato. Qual é o chamado pandêmico? Né? Eu acredito assim porque eu escolho ver as coisas assim. Eu não escolho ver as coisas de uma maneira derrotista, eu não escolho ver as coisas de uma maneira que vai me fazer desistir da vida. Eu não escolho isso. Eu tenho dentro de mim muita fé em todos os processos. Então, a pandemia me trouxe para um lugar dentro de mim de resolver muitas coisas. Faz um ano que eu tô resolvendo muitas coisas minhas e eu me sinto num salto emocional gigantesco. Por quê? Porque eu olhei para isso e eu não fiquei... Quer dizer, no começo eu fiquei, mas depois não. Me agarrando para manter tudo como era. No começo eu fiquei muito assustada, né? Acho que todo mundo. Eu agora continuo bastante criteriosa, mas eu tenho compreendido que esse é um chamado para mergulhar em mim. Então lá, né, as pessoas que me perguntam, Ana, mas como é que tu faz para se manter assim? Veja, gente, tem vezes em que eu acordo ansiosa? Tem vezes em que eu dou aquela balançada na energia, dependendo do que eu leio, dependendo do que eu vejo, dependendo do atendimento que eu faço, eu dou aquela balançada na minha energia, eu dou, né? E às vezes eu olho os meus filhos e penso, meu Deus, né? Meu Deus, porque os meus filhos, né? E os meus pais, às vezes eu quero entrar nisso, mas eu me puxo, aí eu vou fazer uma meditação. Aí eu vou tomar um banho de sal grosso, aí eu vou mexer nas minhas plantas, aí eu acendo um incenso. Então, assim, qual é a sua responsabilidade frente àquilo que tu quer viver na sua vida? Veja, as pessoas que estão desesperadas nesse momento são as pessoas que estão tendo que entrar em contato com relacionamentos disfuncionais ou relacionamentos que assim, elas nunca olharam para eles. E mais importante que isso, são pessoas que não estão acostumadas a conectar aqui, porque a gente está com muito menos fuga. Vocês concordam comigo? A gente está com muito menos muleta. O meio social, ele é uma muletona, né? Porque aí eu saio, aí eu vou tomar um chopp, aí eu vou comer alguma coisa, aí eu chego cansada, eu tomo banho, durmo, eu acordo e eu começo tudo de novo, né? Então agora, nesse momento, o que as pessoas têm olhado é assim, o medo da perda, né? Então as pessoas que nunca tinham despertado para a fé estão despertando para a fé, e as pessoas que não despertaram para a fé estão ficando desesperadas. As pessoas que conhecem um pouco sobre si estão aprofundando mais sobre si. As pessoas que nunca imaginaram ou nunca valorizaram, nunca se questionaram, nunca pensaram sobre autoconhecimento, elas estão desesperadas. Então assim, há de haver agora nesse momento quem está fortalecido, estou dizendo isso para vocês porque eu acho que é a nossa responsabilidade. Quem se sente fortalecido, eu, por exemplo, eu me sinto fortalecida, exceto esses momentos em que eu me sinto fortalecida, porque é como se eu tivesse chamada a levar uma palavra nesse momento difícil, né? Então eu tenho sorrido mais para as pessoas na rua, então eu passo por pessoas, às vezes, né, pedindo dinheiro, coisas assim, às vezes eu tenho ali, eu dou, às vezes eu não tenho, eu sei que isso não vai resolver a vida da pessoa, mas eu não vou deixar de poder promover algo, né? Então, assim, eu oro no carro, eu vejo essas coisas difíceis, eu oro, é o meu jeito,
de fazer, né? De conseguir, assim, sentir. Então, ou fazer as lives, ou falar para as pessoas, ou ser gentil com as pessoas, ou sei lá, né? Coisas desse tipo. E aí né? Cada um de vocês aqui que estão me ouvindo, como é que vocês também podem levar um pouco disso? Porque às vezes a gente fica tão ensimesmado, né? A gente fica tão olhando só para o nosso umbigo que a gente esquece que existem muitas dores fora de nós e que às vezes o que nos fortalece também é olhar um pouco para a dor do outro. E aí que vem o negócio do autoconhecimento e do autoamor. Porque quando eu me amo, é por isso que já vamos aproveitar para falar disso. Quando eu me amo, o amor sobra em mim. Então eu não vou reter. Eu vou querer dar, eu vou querer auxiliar, eu vou querer fazer alguém sorrir, né? Pequenas coisas. E isso faz toda a diferença se cada um fizer um pouco de pequenas coisas, certo? Então, em vez de eu ficar aqui pensando no meu umbigo, eu vou olhar para fora e ver que existe toda uma rede, né? E que esse é o momento da gente se unir, amor mesmo. Esse não é um momento de guerra, né? De falar de guerra. Eu sei que tem muitas coisas erradas, né? Questão política, eu sei que tem muita coisa doída. Mas eu sei que enquanto tem muitas matas sendo queimadas, eu vejo muitas árvores sendo plantadas. Eu vejo muitas flores crescendo e eu escolho ver isso, porque senão a vida não faz sentido pra mim. Como é que eu vou levantar da cama? Tanto se vocês desistirem, como é que vocês vão levantar da cama? Então, assim, como tem sido os dias de vocês? Agora, gente, não é um convite que a vida tá fazendo, é uma intimação. A vida nos intimou ao novo processo, a era de aquário, a transformação planetária, a olhar para as nossas dores. Eu acho que todo mundo foi convocado a olhar para o seu buraco negro, né? Eu, pelo menos, não conheço uma pessoa que não tenha sido convocada. Agora, se ela tá desesperada, segurando na margem, porque ela tem medo de pular nesse buraco negro, porque ela não faz ideia do que existe dentro dela, ela está desesperada, com as unhas sangrando de tanto agarrar. A pessoa que pulou e tá lidando com isso, ela tá muito menos angustiada. Né? Então alguém perguntou assim, como faz para ter motivação? Uma coisa que vocês precisam entender, motivação, ela não vem antes da gente fazer as coisas. A motivação vem depois que eu fiz. Eu me motivo por ter feito, e aí eu sinto uma coisa boa e eu faço de novo. Às vezes a motivação, por exemplo, é exercício físico, gente, e eu vou bater nessa tecla para sempre. Eu faço apologia ao exercício físico, sim. Por quê? Porque para processos ansiosos, para processos depressivos, a gente precisa. O que é processo ansioso e depressivo? As piras da mente, é tudo aqui do pescoço para cima. Eu tenho uma estrutura enorme aqui para baixo do meu pescoço para me ajudar com essa situação. E eu preciso chamar esse corpo para me ajudar. Como é que eu chamo esse corpo para me ajudar? Me movimentando fisicamente. Então eu vou dizer para vocês que eu tenho um arsenal de coisas para eu conseguir lidar com isso. Então eu tenho terapia, tá? Gente, hoje eu faço terapia quinzenal. 20 anos depois de terapia, entre indas e vindas, eu já fiz terapia semanal, já fiz terapia quinzenal, daí terapia mensal, daí terapia semanal, depende da minha fase. Hoje eu tô fazendo terapia quinzenal. Então eu tenho minha terapia, eu tenho as meditações, então eu vou lá no YouTube e assim, né, as pessoas falam, mas como que faz isso? Gente, eu vou lá no YouTube, coloco lá, sei lá, eu sinto que eu preciso trabalhar a minha criança interior, coloco lá, meditação da criança interior. Aí eu vejo a cara, gostei, vou ouvir a voz, não gostei dessa voz, não vou fazer. Até eu achar uma que eu gosto, daí eu vou lá e faço, daí eu salvo na minha playlist lá. Então, quando eu tô sentindo que eu tô meio fora, eu vou lá e faço uma meditação. São 10 minutos, gente. Eu faço mais, faço meia hora, porque eu gosto, mas vocês aí que estão começando, 5, 10 minutos. Eu acendo uma vela, eu tenho as imagens que eu gosto, eu tenho as plantas, eu tenho os bichos, né? Uma coisa da pandemia que veio agora é a Gaia, minha gata. Né? Eu peguei uma gata, há muito tempo a gente queria ter uma gata, as crianças queriam ter uma gata, e aí nunca dava tempo, né? Porque nada dava tempo, nunca dava tempo, era uma correria desenfreada de um lado para o outro, para viver o piloto automático, nunca dava tempo. Imagina se ia ter tempo de ter um gato, com 2 filhos, um cachorro.
Pois temos Gaia. Então, assim, eu sinto que isso fortalece aqui a egrégora aqui da minha casa. Então, eu tenho um cachorro, eu tenho um gato, eu tenho plantas, eu tenho as crianças. E se eu não tivesse tudo isso mesmo, eu ia dar outro jeito. Eu tô falando de como eu faço, né? Então, existem muitos trabalhos sendo colocados aí, ó, gratuitamente. Tem o trabalho de Suá, tem o trabalho de Pamela, tem o trabalho de Anile, tem o trabalho de Rico Cury, tem o trabalho de Helena das Bem-Amadas, tem o trabalho de Cris Gerber. Então, assim, da Cris. Então, quantas muletas tu tem usado para dizer que a tua vida acabou por causa da pandemia? Assim, existem pessoas perdendo pessoas. E existem pessoas perdendo seus empregos e existem pessoas ao mesmo tempo melhorando de vida durante a pandemia. Então não foi uma coisa que a gente escolheu viver, mas compete a nós de que forma nós vamos levar isso, de que forma a gente vai tentar construir essa realidade. Nunca ponham na cabeça de vocês, acreditem em mim. Eu sou uma pessoa bastante sensitiva, sou uma pessoa que eu sinto que eu sinto algumas coisas, né? Isso é desde criança. E nada mais vai ser igual. Não é só porque eu tô falando, vocês podem ler um monte de coisa, não existe mais aquele jeito de viver, né? A gente sofre muito quando a gente teima em ficar agarrado ao que já foi. Seja isso um trabalho, seja isso um relacionamento, seja a própria situação da pandemia, né? A gente sofre muito porque a gente tem a ilusão de que o novo não vai trazer nada de bom pra gente. E a gente vive na escassez, a gente vive agarradinho, né? A gente vive com medo, a gente vive sem ousar. E agora nós não temos escolha, gente. Não é uma questão assim, se eu quero ou se eu não quero isso. É uma questão de que não existe mais aquilo que foi ontem. Então, assim, a tua angústia maior, tenha certeza... Peraí, gente, que eu preciso arrumar esse meu tripé aqui. Um momento. Eu tô com uma gambiarra aqui nesse negócio. Gente do céu. Tá, acho que agora vai ficar. O que a gente precisa entender é que chega de se agarrar. É um movimento planetário, o mundo inteiro tá mudando, tá tudo... Gente, se eu não olhar pra vocês, é que eu tô olhando aqui pra ver se não vai pular o telefone, tá? Se tudo vai mudar, se nada mais será como era antes, pra que eu vou ficar agarrado na minha ilusão de que a vida vai ser a mesma? A vida não vai ser a mesma, isso é uma grande oportunidade de se refazer, né? Independente do que tu esteja passando, não existe mais um se agarrar naquilo que foi, né? Então, o novo está acontecendo muito, né? Ao mesmo tempo que tantas coisas foram difíceis, nós ganhamos muito essa possibilidade de estar mais para dentro de nós, olhando para as nossas coisas, para as relações com os nossos pais, para as nossas travas emocionais, para os nossos medos, para aqueles relacionamentos mofados que a gente só estava ali porque a gente mal parava em casa. Então, não ia olhar para a pessoa, então ia durar mais 20 anos, um relacionamento completamente solitário, né? Ou, de repente, pessoas conheceram pessoas ou descobriram que não sabiam que aqui ia vir apoio, daquele lugar que veio apoio. Então, assim, existem 1 milhão de coisas acontecendo nesse meio tempo e que seria muito, muito ingrato da nossa parte não perceber que, em meio ao caos, existe a capacidade de se manter são, de se manter no eixo. Ana, e como é se manter no eixo? Tá sempre bem? Não. É não sentir as coisas? Não. Vocês sabem, né? Vocês conhecem o meu trabalho. Eu não trabalho com esse viés idealizado, né? Eu não gosto, eu não trago esse viés idealizado, eu não trago os 10 passos para. Eu trago sempre... eu sempre tento trazer um olhar de verdade, né, para isso para o que eu faço aqui com vocês, né, eu sempre tento realmente dar um olhar daquilo que pode ser feito numa vida real, no contexto da pessoa, né, não de um jeito utópico, não de um jeito idealizado. Então, quando eu falo as coisas, eu gostaria que vocês pensassem aí na vida de vocês, como é que vocês podem aplicar, o que existe na vida de vocês para ser feito de uma outra maneira. Né? O que vocês podem fazer? Alguém está dizendo, não acredito muito que Deus usa as pessoas como você, Ana. Ali, pode ser? Pode ser não, com certeza mas não sou só eu. Quantos de vocês estão no modo econômico em relação ao afeto e ao amor, achando que vocês não têm o que oferecer?
achando que vocês não têm o que dar, olhando só para sua própria dor, para sua própria ferida, sem perceber o bando de bênção que tem. Às vezes querendo viver uma relação afetiva, querendo viver um amor, e o amor sendo servido de N formas na vida de vocês e vocês se impossibilitando de ver, porque de repente está sofrendo aí por causa de um boy, por causa de uma mina, por causa de um rolê desses, e tem um monte de amigo legal, e o amor já está sendo servido de várias maneiras e tu não tá nem percebendo que isso está acontecendo, porque tu não se permite ver, porque tu tá com o olho na falta, com o olho na dificuldade, né? Então, assim, nós somos Deus em ação. Alguém disse que todos nós, só eu, só que eu tô falando aqui na internet, né? Se tu... Ó, vocês podem mandar um aviãozinho para as pessoas agora virem assistir a live, viu, gente? Alguém tá falando para salvar a live para mandar para quem precisa ouvir isso? Vocês podem mandar convidar as pessoas agora, tá bom? Então, assim, a pandemia, sim, é uma mestra. Todo o sofrimento, todas as lições são mestres. Tudo que vem para evoluir a gente. Qual o sentido de pensar de uma outra forma? Me diz como que tu pode construir algo na tua vida? Como que pode ser construído, né, algo na sua vida, se tu pensar que isso vem só para te ferrar? Como é que tu vai acordar e fazer suas coisas e achar que alguém tá zombando da sua cara ou que existe uma força negra atuando sobre sua vida? Deus é amoroso, a vida é extremamente amorosa, é uma mãe disciplinadora e amorosa que nos traz sempre as mesmas situações para que a gente possa resolver. Então, assim, não é nada com você, é porque comigo, não, porque para mim, porque eu preciso resolver isso, né? Então, assim, na pandemia, eu trabalhei questões minhas muito fortes, né? Questões com a minha mãe, questões que, de repente, eu vi o quanto que eu achava que eu ficava muito tempo com as crianças, mas era um tempo mais intelectualizado, não era um tempo assim, não era que nem esse tempo que tá mais lento, né? Então, assim, o que tem de bom acontecendo em meio ao caos? Aprender a ver, é igual a flor de lótus que nasce lá na lama, né? Se isso existe na natureza, por que isso não existiria com a gente? Então, assim, as ruas estão mais calmas, os bichos, tem muito mais passarinho cantando, os animais, eles estão mais felizes, certo? E isso não é um jeito romântico de ver, isso é um jeito realista de ver as coisas. Agora, se tu não acredita que nada faz sentido, tu já tá no que se chama de amargura, né? Se tu, de repente, me ouve falar e falar... é porque tu já tá na amargura, porque tu ultrapassou um ponto da sua autocrítica, um ponto do seu autojulgamento, um ponto de perder uma visão amorosa e tu já tá na amargura de não acreditar mais. E se tu não acredita mais, a vida perde sentido. E aí é a depressão, e aí são os males todos, os males da alma, as dores da alma, né? São todos vindo para te mostrar que assim tem alguma coisa disfuncionando em ti e que tu precisa mudar isso e que essa pandemia sim está convidando a gente a olhar para isso, está convidando a gente a resolver as nossas questões, está intimando a gente a ser mais gentil com a gente e com as pessoas. Vocês acham por acaso que quando eu pego meu carro e vou até o mercado eu não me entristeço de ver as coisas fechadas? Eu sou uma empata por natureza, então eu sempre senti demais as coisas. Foi tratamento até eu entender o que eu tinha, viu? Foi tratamento, porque eu já tive crise de ansiedade, eu já tive crise de pânico, eu já tive momentos muito deprimidos, né? E isso novinha ali na minha adolescência, 13, 14 anos, que era quando eu enchia cadernos, que foi onde meu dedo ficou... Olha, gente, meu dedo ficou torto e tem um calo. Aconteceu, porque de tanto que eu escrevia, né? Porque eu sentia demais as coisas. Foi ao tratamento para eu entender que eu sou uma empata. Então, assim, vocês acham que não me dói quando eu vou na rua e vejo as pessoas mais cabisbaixas, né? As pessoas esperando o ônibus com a sua máscara, cabeça baixa, as pessoas pedindo dinheiro, mais gente dormindo na rua, os seus comércios fechados, então mais comércios pichados, porque tá meio abandonado. Isso que Curitiba, eu moro no coração aqui de Curitiba, que é uma cidade super organizada. É triste, é triste. Só que assim, daí eu vou fazer o quê? Vou pegar toda essa energia, vou ficar mal, vou sucumbir junto? Não. Esse não é o meu papel, nem o de vocês,
nem o de vocês. Então, eu vou orar. Então, eu oro. Então, eu medito. Então, eu jogo uma imagem. Pode ver que às vezes nos stories eu coloco imagens, uma imagem gostosa de ver. Eu ponho uma foto das crianças que é leve, ou eu escrevo um texto legal. Então, eu quero que vocês aí se questionem, cada um de vocês, como é que vocês podem jogar um pouco de luz? Porque tá trevoso, estamos vendo, o que vamos fazer? Vamos junto? Se jogar na treva também? É isso que vamos fazer? Entristece, mas assim, o que a gente vai fazer com isso? Todos nós, antes ninguém estava olhando, antes estava tudo funcionando, o comércio em alta. Fábio, meu amor, oi meu amigo, tá na hora da gente marcar a próxima, hein? Masculinidade saudável, um perfil de muito amor também pro masculino, principalmente, também para as minas, mas muito para os manos. Então, sigam Masculinidade Saudável. Então, assim, era tudo muito desenfreado, muito mais superficial, né? Então, a gente tinha esquecido as coisas simples, ou a gente tinha esquecido como é gostoso, de repente, só sentar com um amigo, tomar um negócio ali, trocar uma ideia, comer um aipim frito e falar de coisas bobas. Então, é aquele clichê, eu era feliz e não sabia. Então, assim, só que é um clichê, próxima live, eu quero. É um clichê planetário, tá todo mundo nesse mesmo clichê, né? Tá todo mundo percebendo como as coisas poderiam ser simples. E daí assim, a gente sempre vai ter que esperar as coisas disfuncionarem para entender que elas podem ser simples, ou a gente vai construir isso pra gente aprender, começar a aprender pelo amor também, não só pela dor. Né? Muita dor que tá rolando aí, mas tem muito amor, tem muitas pessoas nascendo, tem muitas pessoas morrendo, mas tem muitas pessoas nascendo, tem muitas pessoas perdendo coisas, tem muitas pessoas ganhando coisas, tem muitas pessoas despertando para trabalhos de voluntariado maravilhosos, tem muitas pessoas descobrindo seus talentos, tem muita semente, enquanto tem muita raiz seca que morreu, tem muita flor nascendo, né? Então, assim, hoje a gente tem um chamado mesmo para viver de uma maneira com mais significado. E aí só não aproveita quem não quer, só não aproveita quem tá cedendo, né? Então, o que eu digo para vocês? Desliguem a TV, gente, né? Veja, eu não preciso ficar assistindo TV para saber que as coisas estão difíceis. Eu não preciso ver o número de mortos do dia, porque eu sei que as pessoas estão morrendo, né? Então, assim, esse negócio de ficar consumindo em demasia esse tipo de informação, achando que isso te traz um controle, isso está te enlouquecendo. Então, tenha a informação suficiente para não se alienar. Fora isso, vai assistir Teletubbies, que é fofinho, entendeu? Teletubbies é muito do meu tempo. A galera aí dos sub-20 aí, sub-30 não vão saber o que é Teletubbies. Mas assim, vão assistir coisas fofas. Tem um seriado maravilhoso que eu quero indicar pra vocês, pra quem tem Prime, tá? Que é This Is Us, que conta e fala sobre vulnerabilidades de maneira maravilhosa. Fala sobre família, fala sobre sentimento, fala sobre coisa de gente, de humano, fala de perda, de nascimento. Então, assim, o que é que vocês vão consumir, gente? Quanto tempo faz vocês não colocam um tênis, não vão na rua dar uma volta? Pode dar uma volta na rua. As ruas estão vazias, tu pode dar uma volta com a sua máscara e tomar o sol e sentar um pouquinho e tomar um solzinho. This is us, tá ali, ó. Vocês podem fazer isso, vocês devem fazer isso, vocês devem colocar um mantra na casa de vocês, tá? Porque isso afasta a negatividade, né? É uma música de alta frequência que faz bem. Vocês podem ter cheirinhos na casa de vocês, plantinhas, animaizinhos, gente, pelo amor de Deus, criatividade. Esse é o meu, eu tô falando disso, não é pra vocês fazerem igual a mim, mas é que é o jeito que eu sei fazer. Então, eu tô criando enquanto isso tá acontecendo. E às vezes eu fico aqui na minha janela olhando pra fora, daí eu vejo o céu e os pássaros, eu falo, a vida tá continuando. Tem o pôr do sol e tem o nascer do sol ainda do mesmo jeito. Isso é um sinal, as coisas precisam continuar. Nós somos muito pequenos, nós estamos vivendo um momento planetário, uma mudança que já rolou de outras maneiras 1000 vezes. E a gente está apegado nas coisas pequenas. Esse não é o momento de se apegar em nada pequeno. Esse é um chamado para engrandecer a sua mente e o seu espírito, para que tu possa aprofundar as suas questões, para que tu possa se olhar de uma outra maneira. Então vocês parem de dizer que vocês não podem fazer nada pela situação, porque vocês já têm as dores de vocês, porque ao fazer alguém sorrir,
existe alguma coisa louca que acontece dentro da gente que faz a gente sorrir também. Muito antes da pandemia, gente, quando eu tinha... Eu sempre me emociono quando eu vou contar isso, eu acho que eu nunca contei isso na live. Quando a minha filha tinha mais ou menos um ano, eu pirei que eu queria fazer um voluntariado, porque como aí eu tinha ela, e eu via que ela tinha tanto, que ela era uma criança tão feliz, tão amada, com tantas possibilidades, eu quis fazer um voluntariado no lar de bebês, para adoção, tá? Então eu fui. E aí eu ia 2 manhãs, e aí os bebês, eles ficam bem cuidados lá do jeito que dá, mas são tipo 10 bebês dentro de um quarto, né? E aí, assim, eles acordam e ficam, né, pulandinho no berço, porque eles têm que trocar fralda, eles têm que mamar, eles têm que tomar banho, e tem, tipo, 3 tias pra fazer isso. Então, era isso que eu ajudava a fazer. Pegava, então, dava um mamar, ou dava um banho, né? E eles tinham que esperar, porque eles não tinham ali uma mãe pra pegar eles, a primeira, né? E eu nunca conto isso, assim, porque eu fiz, não era pra contar, né? O quanto, às vezes, assim, a gente ajuda pra dizer que ajudou. E a ideia não é essa, a ideia é que a gente possa sentir. Tô contando pra vocês porque eu acho que tá no contexto. E eu até, no final, eu não dei muita conta, porque eu fiquei indo um tempo, aí um dia eu levei a minha filha lá pra conhecer os bebês, pra brincar, e aí eu fiquei muito mal porque era o grau de maturidade que eu tinha, né, gente, 10 anos atrás. E quando eu vi ela grande, e ela era mais curada, assim, mais, né? Porque ela já era uma criança, assim, que tinha só uma mãe e um pai inteiros pra ela, né? E melhor alimentação e tudo. Então, eu vi, as crianças eram, ela destoou lá. E aquilo me desorganizou um pouco, assim, eu não consegui. Depois eu me apaixonei por uma bebezinha, e aí eu queria, a gente pode ser madrinha, levar o bebê pra casa, né? Então eu comecei meio que querer trazer esse bebê, e daí eu já queria aquele bebê pra mim, então eu fugi do negócio do doar, porque daí já misturou com a minha vontade, e eu acabei parando porque eu sabia que se eu me apaixonasse por aquele bebê, eu ia ter que ir pro fim da fila, e eu ia ter que lidar com alguns sentimentos. Eu já estava apaixonada pela bebê, na verdade. E aí eu não consegui ser tão perfeita como eu gostaria, que era ter continuado o voluntariado e não ter pensado nesse meu desejo de adotar essa criança. Enfim, eu tô contando isso pra vocês porque isso era muito antes da pandemia. E eu me julguei muito, fui muito autocrítica comigo por não ter conseguido ficar lá cuidando, mesmo estando apaixonada por um bebê. E hoje eu não me julgo mais, porque foi o que eu podia fazer. Então eu fiz muito, eu sei que eu fiz muito, porque eu fiz um dia um bebê se sentir um pouco mais amado, eu doei um pouco, eu dei um colo, sei lá, e um sorriso e coisas assim. Então vocês podem fazer dentro do ambiente de vocês coisas pelas pessoas, e isso faz com que... Por que eu contei isso? Porque aquilo me fazia tão bem que eu tava fazendo, mas estavam fazendo pra mim, e eu tava recebendo. Porque essa troca mesmo da alma é isso que alimenta a gente. Então, eu desafio vocês a perceberem o potencial que vocês têm de cura, de doação, de fazer coisas pelas pessoas, né? De poder levar um alento, de poder levar um acolhimento, né? Então, assim, hoje eu tô aqui querendo dar um olhar pra vocês, assim, não do tipo, ai, como vocês são fracos, acolham a sua própria dor. Acolham também a sua própria dor, porque quanto mais vocês acolherem a dor de vocês, mais vocês vão poder acolher as outras pessoas. Mas é importante sim, porque às vezes pra mim, se eu sorrio pra alguém na rua, né, com os olhos agora, e alguém sorri de volta, aquilo já me aquece o coração, porque nós todos estamos carentes nesse momento de afeto. Nós todos estamos assustados, né? Eu tenho dias que eu fico mais assustada, dias que eu fico muito confiante. Então eu oscilo e eu fico nessa dança, né? Então tem dias que eu fico assim com mais gratidão, tem dias que eu preciso me puxar um pouco mais para esse lugar. Tem dias que eu preciso fazer a minha meditação 2 vezes, né? Mas assim, tu precisa fazer um combinado contigo. As tuas obrigações de trabalho, por exemplo, que tu não deixa de cumprir, elas não são mais importantes do que os seus instrumentos emocionais, né? É muita autossabotagem se adiar no teu emocional, porque é o teu emocional que vai te trazer essa possibilidade de realmente estar bem para fazer as tuas coisas,
né? Então, assim, não tem problema oscilar, gente, tá? Nós somos seres humanos, não existe alguém que não esteja oscilando nesse momento. Se alguém disser que não tá oscilando, assim, você pensa, nossa, de que matéria é feita essa pessoa? Não é de carne e osso, porque assim, não tem como não oscilar. Às vezes eu penso, cara, né, nós que estamos encarnados aqui nesse momento, nós vimos o boom tecnológico de uma maneira nunca vista, porque foi bem na nossa, fez essa mudança assim, tipo, os meus filhos já nasceram com isso. Eu, pra mim, eu lembro que eu tinha aquele celular que se desse na cabeça de alguém matava, e aquele aquele computador que era um caixotão, né? E eu jogava Atari, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, a gente viu esse boom tecnológico e a gente viu essa pandemia. Cara, isso é muito louco, mas isso também tá presente num momento planetário. Meu Deus, que bom poder estar vivendo algo assim e poder levar uma luz nisso. Se a gente tá aqui, não é à toa que a gente tá aqui, a gente tem algo para fazer. Então, às vezes, vocês aí ficam no sentimento de menos importância. Ah, não sou importante, ou o que eu faço não faz diferença, ou as minhas dores, ou eu sou inseguro demais para isso, eu não consigo. Sou frágil demais para isso, eu não consigo. Vocês não acessaram ainda o poder. Ana Matos, amiga, te amo, viu? Vocês ainda não acessaram a força que vocês têm dentro de vocês. Porque não é diferente da minha. Não existe pessoas sombrias. Existem pessoas um pouco mais distantes da luz. E tu pode caminhar em relação à sua luz, mas tu precisa se ajudar a isso, né? As pessoas acham que a motivação... Atari, nossa, isso é muito, muito old school. As pessoas acham que a motivação ela vai brotar, assim, ó, vai brotar, vai cair na pessoa, a pessoa vai dizer, nossa, a pessoa tá, vamos pensar, a pessoa sedentária, ela vai dizer assim, nossa, acordei com uma vontade de correr 10 quilômetros hoje que eu não tô me aguentando. Nossa, que vontade maluca de correr. Gente, isso não existe. A pessoa que é sedentária, ela vai pôr o tênis e ela vai sair caminhar 10 minutos reclamando. Ela vai reclamar porque ela tá numa zona de conforto, de não mexer o corpo, ela não sabe nem a potência física que ela tem, né? Mexer o corpo para ela é algo desconfortável. Então, assim, tá tudo bem, vai xingando mesmo, porque assim, a gente tem uma mania de achar que tudo tem que ser idealizado, né? Eu tenho que ir andar, vendo unicórnios, me sentindo super fofa, hoje vai ser o meu dia, porque eu calcei meus tênis e hoje eu vou ficar ótima. Não é assim. Que saco, vou pôr esse tênis no pé, que saco, não queria caminhar. Aí você vai um dia, 2, 3, no quarto, você começa aí, vai, nossa, olha que árvore bonita, né? Daí no quinto, assim, você já vai. De repente, no 20º dia, você já tá no outro rolê, né? E um ano depois, você nem pensa pra ir. Né? Hoje eu treino, gente, eu não penso pra treinar. Eu treino porque se eu não treinar, eu não sei o que eu faço com o meu fluxo de pensamentos. Não sei. Né? Porque eu penso muito, eu sinto muito, então eu preciso vazar de uma maneira saudável e funcional, né? Tem que ir na força do ódio, tem que ir na força da irritação, da raiva, do vai xingando mesmo, vai do jeito que dá, mas vai, criatura. Não, tô esperando aqui eu ficar bem plácida, maravilhosa, falar, nossa, hoje será meu dia, hoje acordei transformada, né? Então hoje eu vou calçar os meus tênis e o meu rolê vai ser maravilhoso e agora para sempre vou me sentir assim super bem. A vida não é assim. Isso é historinha das princesas, né? Então, disciplina, eu sei que para as pessoas que foram criadas com disciplina é mais fácil. Eu fui criada com disciplina e hoje é uma das coisas que eu honro da minha mãe, que eu era muito irritada com a minha mãe, muito, porque a minha mãe, ela abria a janela assim, entrava aquele sol, eu queria matar a minha mãe. Hoje a minha mãe não tá na live e hoje eu agradeço por ela ter feito isso por mim, porque eu consigo ter regras, né? Mas assim, se tu não teve essas regras, tu cria hoje pra você. Só que assim, tudo bem, a minha mãe tinha as dificuldades dela, então era tudo muito na crítica, ela sabe disso, então ela se criticava demais, então acabava que era comigo, era também muito na crítica, mas a gente sobreviveu, né? E hoje, com todas as dificuldades deles, eu consigo honrar o meu pai e a minha mãe, eu consigo beber dessa fonte. Tu precisa aprender a beber dessa fonte, né? Que é honrar pai e mãe, né? Honrar não é
conviver se não dá. Honrar não é achar que é ursinhos carinhosos, o pai e a mãe, mas é honrar coisas boas que tu conseguiu construir no seu edifício emocional, que veio do seu pai e da sua mãe. De resto, a gente vai se responsabilizando por aquilo que a gente precisa mudar. Então, para te sobreviver à pandemia bem emocionalmente, veja, gente, são taxas altas de suicídio, né? São taxas altas de depressão, sim, porque são taxas altas de pessoas que não têm instrumentos emocionais. São pessoas que estão lidando com coisas que elas nunca olharam, tudo ao mesmo tempo. É igual quando tu não paga o condomínio, tá? Tu não paga o condomínio para comprar blusinha. Daí não paga o condomínio, não pagou um ano. Aí de repente chega lá um decreto, lá uma parada judicial, tu pagar à vista, um ano de condomínio. Aí você diz, não vou. Como assim? Eu não tenho esse dinheiro? Amor, mas comprou blusinha com o dinheiro do condomínio. Agora, sei lá, vende o carro, não sei, mas tem que pagar o condomínio. É a mesma coisa. Então são pessoas que elas procrastinaram, elas não pagaram os seus boletos emocionais durante muito tempo. E aí a pandemia veio trazendo na cara tudo de uma vez. Essas pessoas se desorganizaram fortemente, certo? Então, assim, há de haver agora uma ajuda mútua, há de haver agora uma instrumentalização, a força na emergência mesmo. Nós não estamos vivendo só uma emergência física, gente. Nós estamos vivendo uma emergência emocional. E cada um de vocês, eu sei que pode colaborar. Porque aqui a Potira, a Rosângela, a Elcia, a Ana, cada uma dessas pessoas tem um negócio para ensinar. Se hoje eu tô aqui numa postura de tentar ensinar algo legal para vocês, que eu aprendi, vocês também têm algo para me ensinar. Eu aprendo com os meus pacientes que vocês não têm ideia. Como eu aprendo, eu ouço a voz deles no meu dia a dia, de coisas bonitas que eles me dizem, ou das coisas que eles superam, sabe? Então, assim, todo mundo tem coisa para ensinar. Então, se tu tá se diminuindo aí, se menosprezando, dizendo que tu não pode fazer nada, que tu não tem capacidade de ajudar ninguém, que tu não é importante, é muito fácil, né? Ficar aí, que daí tu não tem que fazer nada, né? Tem um ganho secundário de não me responsabilizar, certo? Então, assim, todos nós temos responsabilidade nisso que está acontecendo. Alguém de vocês já assistiu O Começo da Vida? Que é um documentário que tem no Netflix. É um documentário que fala sobre bebês. E lá tem uma pessoa que fala uma coisa muito legal, que é assim, a criança é responsabilidade da comunidade, não só da mãe e de um pai, porque é muito desgastante para uma mãe e para um pai criar um filho sozinhos. Então, todos nós somos responsabilidades uns dos outros, né? Nós estamos numa grande teia, né? Essa é a verdade, a gente não enxerga, mas nós estamos numa grande teia que nos liga. E assim, a gente pode sentir isso agora. Por quê? Porque a gente não pode ver as pessoas, porque se a gente tem contato com as pessoas podem ficar doentes. E como que nós não estamos interligados? Agora nós temos que escolher muito bem com quem conviver, porque a gente não pode conviver com quem a gente quiser, porque não dá pra aglomerar, porque não dá pra fugir, porque não... Gente, meu Deus do céu! Será que tem que desenhar? Será que tem que desenhar ou dá pra perceber? Se fizer um pouquinho de esforço, dá pra olhar pra isso que tá rolando? Existem bênçãos escondidas na dor. Existem bênçãos rolando. Existem oportunidades rolando. Então, nós somos responsabilidades... Oi, André! Ai, cara, meu negócio aqui agora... Oi, André! Que legal te ver aqui! André, tu faz diferença nos meus dias, cara. O André, quando não estamos no lockdown, ele é o cara que monta meu treino, que me ajuda a não enlouquecer. Gente, o meu enjambre aqui... Enfim, voltando. É isso. É nossa responsabilidade. Responsabilidade de cada um de nós trazer um pouco mais de acolhimento, trazer um pouco mais de sanidade mental. Ou tu acha que o teu sorriso não faz diferença? Ou tu acha que olhar nos olhos de uma pessoa não faz diferença? Sabe essas pessoas que vendem coisas no trânsito? Eu deixo doce no meu carro. Sei lá, eu compro um saco de sonho de valsa, deixo no meu carro. Aí, assim, eu não tô comprando as coisas e não tô dando dinheiro, mas eu dou um chocolate. Ah, duvido que alguém não fique um pouquinho mais feliz de ganhar um chocolate. Eu tô resolvendo o mundo? Não. Ai, Ana, como você é ingênua. Você acha que dando um chocolate você vai resolver a vida das pessoas. Mas eu não quero resolver a vida das pessoas, porque a única vida que eu posso resolver é a minha própria. Nem as dos meus filhos eu vou poder resolver. Eles vão ter que resolver. Eu só vou poder apoiar, né? Então,
na verdade, é acolher, é esquentar, dar um calorzinho na pessoa, né? Então, amigos meus que eu tenho visto, eu tenho um grupo do Telegram, quem não tá no grupo do Telegram ainda, então, no grupo do Telegram, todo dia eu mando um áudio de coisas assim, que eu sinto de falar, que me fazem bem, e aí eu acho que desse jeito talvez as pessoas se sintam melhor. Por que vocês acham que vocês não podem, de repente, mandar um áudio pra alguém, ou uma música pra alguém? Esse negócio de trocar música, isso eu tenho muito com a Pamela, assim, volta e meia a Pamela, a PC Pamela, vocês conhecem, volta e meia ela fala, amiga, manda uma daquelas músicas, porque às vezes eu mando e a gente nem dá tempo da gente se falar, nem sei se ela ouviu, mas isso tá chegando lá nela e isso faz bem pra ela. Assim como outras amigas, Ana Matos me manda música direto e é muito gostoso. O grupo do Telegram, gente, quem quiser entrar, eu vou colocar nos stories, tá? Pra vocês poderem entrar. Então, são pequenas coisas, então não é o grande, a gente não precisa mudar o mundo num contexto assim, a gente não é o super-homem, Mulher Maravilha, isso não existe. Então, a gente muda aos poucos, no nosso universo pequenininho. Gente, eu tô toda torta porque eu tô segurando o meu tripé aqui, pra vocês verem, improviso do improviso. A hora que terminar a live, vou ler seu livro. Gente, pra quem não leu o e-book ainda, o e-book tá muito gostoso, pode ser uma ótima companhia. Temos novos projetos aí rolando, em breve vocês vão saber mais coisas legais pra eu poder estar mais pertinho de vocês. O e-book o link tá lá na bio, viu? É uma boa companhia, eu acho que ele é bem tocante, né? Vocês que leram aí podem dizer melhor que eu. Eu não consegui ler de novo. É engraçado que quando a gente faz as nossas coisas assim, parece que fica meio... Eu queria ler de novo pra ver como que eu senti, mas eu não consegui. Então, né, igual quando às vezes a gente cozinha também, não sei qual que é. Ou pessoas que fazem novela, às vezes dizem que não assistem seus próprios capítulos, enfim. Gente, vocês pegaram a ideia, né? Vocês aí depois podem escrever aí o que vocês fazem bem, de que maneira vocês poderiam suavizar. E de que maneira também, se você não tá bem, tu sabe pedir ajuda. De que maneira tu pede ajuda, né? De que maneira tu mostra para as pessoas que tu tá precisando de um acolhimento. Será que tu sabe pedir esse acolhimento, né? Como que tu mostra para as pessoas que tu tá precisando de algo, né? Como é que tu se faz? Como é que tu faz alguém poder te ajudar? Tu permite que as pessoas cheguem em você e te ajudem? Tu se permite se colocar numa posição de vulnerabilidade para alguém poder te ajudar? Para alguém poder fazer algo para vocês? Né? Esse é o momento, gente, não só de ajudar, mas de se permitir ser ajudado também. De se permitir que alguém cuide de você, de se permitir ser vulnerável, de se permitir pedir ajuda, se permitir fraquejar, se permitir... se permitir ser gente, sabe? Ser mais simples, assim. Gente do céu, olha o que nós estamos vivendo, nós não temos nada pra perder, não. Assim, ó, no sentido de se mostrar, eu tenho baixado muito as minhas defesas. Eu tenho baixado as minhas defesas, porque assim, olha o que a gente tá vivendo, eu quero viver bem, né? Olha quanto amor, de repente, já tá servido na sua mesa e tu tá querendo lá um amor que não te quer. Tu tá com o olho numa falta, quando já tem sobras pra você, né? O quanto que, de repente, tu não tá valorizando já o que tem. O quanto, de repente, que já tem coisas lindas acontecendo. E isso é muito... Sabe, às vezes eu olho assim, eu vejo que o sol nasce e se põe todo dia, é um espetáculo diário. E tem gente que nunca olha pro céu. E não é por isso que o sol ou a lua falam, pô, que pessoa, nunca me olha, eu tô aqui, tô no espetáculo todo dia, nem pra olhar, puxa vida, que falta de consideração. A lua e o sol não te cobram, eles simplesmente dão o espetáculo deles. Gente, na natureza existem absolutamente todas as respostas. Pelo amor de Deus, olhem pra lua, olhem pro sol, olhem pros bichinhos. Vocês sabiam que olhar para o céu, isso que me falou foi a Milena Nobre, que é uma nutricionista, olhar para o céu ajuda a regular os nossos hormônios. Pelo amor de Deus, gente. Quanto custa para olhar para o céu? Tem que pagar, quanto que é a entrada? Quanto que é o ingresso? O ticket
pra olhar o céu. Meu Deus, não é que eu tô falando que o rolê não tá tenso, mas assim, por que ele precisa ficar mais tenso? Por que eu preciso ver quem morreu hoje? 212 mil pessoas. Por que já não é o suficiente eu saber que tem muita gente morrendo? Por que eu não posso, ao invés disso, meditar e mandar luz para as famílias que estão perdendo pessoas? Por que eu não posso agradecer por isso não estar acontecendo na minha casa? Por que eu não posso estar feliz se isso não está acontecendo aqui? Todo mundo tem as suas provações. Não é porque isso não está acontecendo hoje na tua casa que não vai acontecer uma outra coisa em algum momento e que também vai te demandar esse descascar do evoluir. Então, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa simplificar a vida. Vocês já ouviram Leve e Suave, do Lenine? Ou Paciência? Lenine, meu Deus, né? Escutem. Obrigada. Vocês também são luz, entendeu? Então, vocês também acendam os lampiãozinhos internos de vocês aí, façam parte de vocês. Ai, eu também fico emocionada. Tudo me emociona. A vida me emociona. A minha planta me emociona. Eu sou dessas, gente. E eu não tinha conexão com as plantas. Eu queria muito ter... Isso eu contei num vídeo ou numa live? Já não sei. Eu queria muito ser essas pessoas que tinham conexão com as plantas. Então, eu só conseguia ter suculenta que tu não tem mal que olhar pra ela, né? Então, só bota água ali e ela sobrevive. Só que na pandemia, eu fiz um jardim na minha casa. Não sei porquê. Muitas pessoas fizeram um jardim nas suas casas. Chamado de trazer a natureza mais perto. Eu fiz um jardim na minha casa. E aí eu comecei a me conectar com essas plantas, de tanto passar tempo dentro da minha casa, né? Eu comecei a me conectar com essas plantas. Hoje eu vibro. Eu olho e falo, ai, ela cresceu, deixa eu mudar, eu venho ver. Ela chega aqui, olha uma plantinha. E a Daya, que trabalha comigo, ela foi criada na fazenda, assim, foi criada, né, com os pais ali plantando, mesmo que meio que na roça mesmo. E ela também vibra junto comigo. E as crianças, então eu vejo as crianças falando, nossa, olha mãe, essa plantinha cresceu. Então são pequenas coisas que hoje eu digo, isso hoje eu ver as minhas plantas se desenvolvendo é uma alegria pra mim. É igual eu ver um dente do meu filho cair, é igual eu ver a minha filha ficar com o nariz maior, porque parece que o rosto vai mudando, vai ficando, perdendo a carinha de criança, ou eu ver a Gaia, que é a gatinha, crescendo, e ela brincando com a Maitê. Coisas simples. As coisas simples. Eu tô falando sério. Então, assim, será que eu sou o único ser humano que se sente assim? Não. Ai, você tem um chip do Alice no País das Maravilhas? Não. Não, porque eu sei exatamente o peso que as coisas têm. Mas eu quero suavizar. Apesar de constatar o peso, eu quero sentir que faz sentido estar vivo, que vale a pena estar vivo, ter esperança. E a fé, a minha fé, os meus instrumentos somados é que me fazem acreditar que a vida pode ser melhor. E ela vai ser, né? Ela vai ser. Ela está sendo, desde que a gente escolha olhar para isso, né? Então eu sinto na minha vida uma grande proteção espiritual, uma grande paz. Antes de fazer a live, eu vou fazer uma meditação que eu peguei no YouTube sobre... Até a Cris, tá aqui, Cris, que eu te mandei ontem. É de conectar com os mestres. Então isso, cara, isso me é um carinho na minha alma, já fico bem mais calma. Então essa pessoa que vocês veem aqui, não é um personagem. Obviamente que eu tô trabalhando. Mas essa energia que vocês sentem é a minha energia. É como eu sou. Mas eu não fui sempre assim, como eu já falei. Eu já tive episódios de depressão, eu já tive crise de ansiedade, já tive síndrome do pânico. Por quê? Por ser altamente sensível e não saber o que fazer comigo. Aprendi o que fazer comigo, né? Não responsabilizo mais ninguém pelas coisas que acontecem. Aprendi muito a simplificar, aprendi que eu sou sensível, aprendi a me acolher, aprendi a me proteger, aprendi que apesar de eu ser uma mulher que vocês veem, né? Pô, uma mulher, né? Até... Tem uns amigos meus que falam coisas tipo, Ana, pra chegar em você tem que ser um cara foda, porque você olha e você... Só que eles sabem que eu não sou só isso, porque, ao mesmo tempo, eu tenho uma delicadeza, uma sensibilidade, a minha fragilidade, os meus buraquinhos, as minhas fendas. Então, assim, coisa de gente, entendeu? Coisa de gente. Então... tá tudo bem. Então a gente pode aprofundar, a gente pode vir pra superfície, a gente pode ser forte, incrível, sensual, sexy, a gente pode ser inteligente, a gente pode ser espiritualizado e ao mesmo tempo tomar um vinho, né? Eu posso ouvir mantra aqui na minha casa, que nem eu coloco funk também, que eu gosto. Então assim, eu sou de câncer.
E o meu ascendente é Gêmeos. Então, veja só, da meditação ao pancadão. Eu só quero trazer para vocês um discurso mais verdadeiro sobre que dá para ser feliz, né? Que dá. Ontem mesmo uma paciente minha me perguntou: Ana, existem pessoas sem buracos emocionais? E eu disse pra ela: não. E ela fez alguma brincadeira, tipo, você tá rindo, né? Não existem pessoas sem lacunas emocionais. Não existem pessoas. Ai, Ali, bonitinha. Ju, nós somos ao contrário. Não existem pessoas sem lacunas. Não existem pessoas sem marcas. Tu mesma. Não existem, né? Então, assim, às vezes a gente acha que é só nós que temos o nosso buraco, né? Não. E aí a gente se sente bem acompanhado, porque todo mundo tá lutando as suas lutas, né? Existem pessoas que resolvem fazer alguma coisa com isso e outras pessoas que resolvem se entregar a isso. Essa é a grande diferença. Mas, ó, eu segurando o troço, meu Deus, que momento. Ó, com o braço doendo já. Eu tenho as minhas fendas, né? E eu, algum tempo, aprendi, assim, em momentos, assim, de estar só eu comigo mesma, de me sentir acompanhada, né? Isso é muito legal, assim, de sentir. Isso pode ser construído. Eu vou salvar sim, amor. Se não tiver aqui, tá lá no canal. A Ali quer fazer amizade, fofa. Sim, Ali, linda, querida, viu? Ai, gente, fofuras que vocês são. Meus amores, então assim, cada um de vocês que está assistindo a live, vocês podem dar um sorriso? Vocês têm noção da força de todos esses sorrisos juntos? De que a galera da treva sai correndo? Vocês têm noção? De que a gargalhada, a leveza... Cris Gerber sempre me diz isso. Sorria nas suas lives, gargalhe, que essas pessoas possam sentir essa energia junto. Que a gente pode falar de coisas sérias de uma maneira leve. Então, sorriam, todo mundo sorrindo. Pensa, 240 pessoas sorrindo juntas ao mesmo tempo. Há de acontecer alguma coisa. Há de acontecer alguma coisa bem gostosa. Vocês concordam comigo? Ih, sorrisos! Seus lindos, obrigada pela companhia. Quem tá aqui pela primeira vez na live... Ai, que eu não aguento mais segurar esse pau, gente. Quem tá aqui pela primeira vez? Sorrisos! Quem tá aqui, gente, pela primeira vez, me digam. Porque eu quero dizer... fofinhos. Eu quero dizer que nós estamos aqui toda terça-feira, 19h30. Tá bom? E ninguém me respondeu. Não tem ninguém novo aqui hoje? Todas as pessoas que estão aqui hoje já vieram pra live. Nós já temos a Nanda. A gente tem uma galera que vem... obrigada. Então vamos sorrir. Tem gente que vem já toda terça, gente. Tem aí a galera, o clubinho. O Ronaldo, a Ferreira, que eu não sei o nome dela, a Késia, Flowers, a Paty. Pessoas novas. Vamos lá pro grupo... A Nanda já vi, eu acho, né? Vamos pro grupo do Telegram, eu vou pôr o link lá, tá bom? A Marcela, maravilhosa. Marcela, tu sabe, né? Marcela traz uma energia muito maravilhosa. Essa mulher é puro amor. A Paty é nova, tô ligada. Lari também, a Mandinha, Marilda. Eu sei que vocês estão sempre aqui. Eu adoro a presença de vocês. A nossa egrégora, tá bom? Boa noite. Fiquem com Deus.